Irmãos, a paz de Deus com todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz esteja com todos nós. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é cumpridora, não dá para desviá-la. Ela não volta vazia, para Deus e tem que se cumprir. O triste e doloroso é que nem todos que diz Senhor, Senhor, compreenderão e enxergarão os caminhos do céu, Vão ficar para trás, ou seja, estão servindo de engodos. Quero falar para a Irmandade, os seguidores desse canal, para deixar o like, compartilha, inscreve-se no canal. Eu estou um tempo sem fazer vídeos, irmãos, porque a gente estava em outra comunhão, mas nós percebemos, irmãos, que não dá para confiar no homem, e sim em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Então eu vou procurar estar mais presente aqui com os vídeos, dependendo da ajuda dos seguidores aí, deixando um like, compartilhando, deixando algum comentário, expressando para nós algum sentimento e até cobrança de desejos, de falarmos de alguma coisa. Isso aí vai nos estimulando. Eu quero falar aqui, irmão, de 7 espíritos de bruxaria que se manifestam no meio das igrejas, de todas as igrejas, dentro de todos os templos. Não quero dizer com isso aqui que se manifesta em todos os membros, não, em alguns. E não se espante na maioria, e principalmente naqueles que são colunas. A rebelião é como uma feitiçaria. Quando falamos em rebelião, irmãos, alguns imaginam alguém que se levanta contra ensinamentos, contra doutrina, e verdadeiramente é isso mesmo. Só que a maioria da Irmandade, do povo, foca unicamente os membros que estão abaixo do altar. E muitos deles deixam de focar os membros que estão em cima do altar. Porque lá em Apocalipse está escrito, irmãos, que o adversário, ele se levantará contra as colunas. E quando o adversário se levanta contra colunas, irmãos, que são os que estão em cima dos altares, os que são provedores das suas casas, os maridos. Em algumas casas que os maridos não servem a Deus, as mulheres, elas são como uma base de firmeza naquela família, pela santidade que ela carrega. Então o adversário ele vem para abalar essas colunas. Muitos imaginam que usando de alguns que estão abaixo dos altares, mas muitas vezes o adversário, como sagaz que ele entra rachando as colunas na mentalidade de cada um deles. Ou seja, quando o homem ele sai da humildade e da simplicidade, então ele deixa se levar pelo espírito de rebeldia, feitiçaria. A rebelião é como feitiçaria. E tem 7 sinais de espíritos de rebeldia e de bruxaria no meio das igrejas. Eu vou citar algumas delas aqui. Liderança manipuladora, que causa medo aos membros da igreja, que causa vergonha aos membros da igreja, ou ameaças espirituais para controle, para poder controlar os membros da igreja. Isso é um sinal de bruxaria dentro dos templos. Vou repetir.
todos os templos, não vou citar nome de todos aqui, mas em todos manifesta esses espíritos de bruxaria. Citei o primeiro, vou citar o segundo. Segundo sinal que existe um espírito de bruxaria, de feitiçaria no meio de um templo, no meio de um povo, no meio de líderes. Criar uma cultura de uma dependência não saudável. Um líder se posicionar como o único canal de Deus, isso é diabólico. Isso é feitiçaria, bruxaria. Um líder de uma igreja criar uma cultura que ele só é um canal que pode ser usado por Deus. Isso é o segundo espírito, sinal de espírito de bruxaria. Em todas as igrejas tem esses sinais. Não em todos, vou repetir. Em alguns, porque dão brechas. Terceiro sinal de espírito de bruxaria: divisão e fofoca. Quando dentro de um templo, ajuntamento de povos, dentro de uma congregação, há divisões entre membros, isso é espírito de feitiçaria, é um sinal de espírito de feitiçaria, quando não há união e quando há fofoca e o membro dá ouvido a essas fofocas, não repreendendo elas, então é um sinal de espírito de bruxaria. É o terceiro sinal. Quarto sinal: presença de falsos profetas e ensinos distorcidos da palavra de Deus. Isso é um sinal de espírito de bruxaria e de feitiçaria no meio do povo. Presença de falsos profetas e ensinos distorcidos é sinal grave de bruxaria. Satanás se transforma em anjo de luz. É o quarto sinal, né? Quinto sinal: idolatria. A idolatria nem sempre é associada à imagem de escultura. Se disfarça como zelo. Ser zeloso excessivamente de templo, de organização. Isso é um espírito de bruxaria, de idolatria que manifesta no meio dos templos. Zelo excessivo pelo templo, pelos objetos que estão dentro do templo. Isso é idolatria. Sexto sinal de espírito de bruxaria no meio das igrejas: obsessão com maldições. Orações para quebrar maldições excessivamente. Essas igrejas que sempre estão expulsando demônio, invocando demônio e expulsando, isso aí é um sinal de bruxaria, de feitiçaria. Obsessão com maldições. Orações para quebrar maldições. Cristo é quem quebra todas as maldições. Isso é exorcismo. Igrejas que vivem expulsando demônios, sempre tem cultos para expulsar demônio. Isso é exorcismo. É um sinal de bruxaria, feitiçaria. Sétimo e último sinal: que quem manifesta o espírito de bruxaria e de feitiçaria no meio das igrejas, todas as igrejas, não fica uma fora. Sempre tem um adepto de Satanás que vai estar no meio para ser envolvido por essa força ao contrário. Força, entre aspas, o contrário. Sétimo e último, diz assim: supressão dos dons espirituais. Quando alguém desestimula o uso dos dons espirituais ou
proíbe de um membro usar os dons espirituais. Isso é um sinal de bruxaria. Porque os dons espirituais são para a saúde da igreja, conforme o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, e Romanos 12 e Efésios, capítulo 4. Ou seja, Deus dispensa os dons nas igrejas, dom de língua, dom de profecia, dom de palavra, dom de expulsar demônios, dom de cura. E alguém pressiona para que esse espírito de Deus nesses dons não manifeste dentro da igreja. Isso é um sinal de bruxaria. Ou seja, alguém junta pessoas para buscar os dons e depois que recebe, alguém se levanta com autoridade, invalidando os dons de Deus, proibindo profecia, proibindo pregações de palavra, proibindo curas, proibindo evangelizar. Isso é um sinal de bruxaria no meio das igrejas. Então, irmãos, senti de fazer esse vídeo aqui para alertar a irmandade. Muitos erram por não examinar, irmãos, e muitos têm medo de examinar. Muitos têm medo de descobrir a verdade. Mas, irmão, bem-aventurado quem ouve e quem ouve a palavra de Deus. Então, quem não consegue ler, quem não tem condição de ler, que escute e procure avaliar com o Espírito de Deus que Deus te deu, para que você não seja manipulado, nem seja levado pelo espírito de bruxaria, de feitiçaria. A rebelião é como feitiçaria. E em todas as igrejas, não estou deixando nenhuma fora, todas as igrejas, sempre o diabo vai usar de alguém para manifestar esses sinais de bruxaria no meio da igreja. Deus abençoe a todos. Senti de deixar esse vídeo aqui, deixa o like, compartilha, inscreve-se no canal e a gente vai procurar estar aqui, passando alguma parte que Deus passar para nós pelas Sagradas Escrituras. Irmãos, vamos ler, vamos examinar e buscar o dom de discernir os espíritos, porque nem todos que dizem o Senhor entrará no reino de Deus. Nem todos, glória ao Senhor, que são colocados para dirigir igreja, glória ao Senhor, e para ensinar um povo, eles estão aptos, eles estão preparados para ensinar. Diz a palavra de Deus, irmão, que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele tem que ser casado, marido de uma mulher, tem que ser apto, preparado para ensinar. Ele não pode ser dado a vinho, não pode ser espancador, tem que ser hospitaleiro. E pelos frutos os conhecerei. Vamos buscar o dom de discernir, irmão. Quem são os vasos que estão pregando a palavra de Deus na terra? Deus abençoe a todos. A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu, do meu e do nosso coração. Deus abençoe.